depoimento de hoje é com o Jorge Bodansky. Só lembrando um pouquinho, o formato desses depoimentos é um entrevistado, um entrevistador e um assunto. Não tem imagem, não tem cobertura, é um pouco a seco. A ideia é de um pouco de material primário, material básico, material de pesquisa, para quem no futuro for investigar sobre os temas que a gente se debruça um pouquinho, né? E o tema de hoje é o homem com a câmera que move. Queria um pouco conceituar isso antes, colocando que as máquinas de imagem sempre tiveram um problema com o movimento. Vale para o cinema, mas também vale para a fotografia. A fotografia, o movimento era considerado um erro. O borrãozinho, né? Qualquer indício de movimento era um problema e provavelmente seria excluído no contato. Você já risca, isso aqui tem uma sujeira, né? Então, o movimento era um problema na fotografia, que é estática por natureza. Mas daí que tem, sei lá, quase 200 anos, né? Mas mesmo no cinema, que registra o movimento, eu também acho, Jorge, que o movimento também era um problema, era um incômodo, né? Mesmo sendo uma máquina que registra o movimento, a câmera era pesada, o tripé era grande, precisava de muita luz, podiam se movimentar lá na frente, mas a câmera ficava paradinha, no máximo num trilho de lá para cá, de cá para lá, né, ensaiadinho, né? Então, o movimento era uma coisa tinha um mal-estar com esse movimento. Bom, então eu acho, né, que o cinema tinha um encontro marcado com a câmera que realmente se movimenta. Uma hora teria que acontecer esse encontro. E nos anos 60, 50 para 60, as máquinas de 6mm mais leves, brimpadas, gravador Nagra, a película sensível, né, 400 asas, pode puxar ela também, e ela ganhou a possibilidade de acompanhar o ser humano, né? Então nós estamos nesse momento, e aí que você chegou, né, com uma das pessoas que viram essa possibilidade e enfrentaram isso, com uma série de problemas decorrentes daí, né? Não é só sair andando, muda tudo, não é mais, né? O campo já é outra coisa, acontecem outras coisas e isso que a gente queria ouvir de você, né? Então tem a parte tecnológica, né, que se tornou possível, mas também tem as cabeças que se adequaram para isso, uma dramaturgia, uma cinematografia que se moldou para aceitar esse personagem, né? Então eu queria ouvir de você, eu vou ficar aqui do ladinho e também puxando algumas perguntas, mas esse depoimento da câmera que saiu do tripé, ganhou inteligência e passou a circular nos ambientes, nas conversas. Tá bom. Primeiro eu queria acrescentar o seguinte, né? Não sei exatamente que ano, mas foi nos anos 20, o cineasta russo Dziga Vertov fez um documentário, né, chamado O Homem e a Câmera. E onde ele movimenta essa câmera, que era uma coisa na época inusitada, né? Por ser uma coisa pesada, que precisava, vamos dizer, estar num tripé para a imagem não borrar, mas ele realmente colocou a câmera nas posições mais inusitadas. E colocou a câmera em cima de carro, dentro de um bonde, num vagão. Ele movimentou essa câmera o tempo todo, com todas as dificuldades que existiam na época. Então, a questão do movimento, o estudo do movimento, a tentativa de movimentar a câmera é muito antiga, é quase tão antiga quanto o próprio cinema, né? No meu caso, tem uma coisa muito particular, porque eu venho do jornalismo. Eu trabalhei inicialmente, antes de me tornar câmera, antes de fazer cinema, eu era fotógrafo de imprensa. E o fotógrafo de imprensa, ainda mais naquele momento que eu entrei, foi nos anos 60, né, com o golpe militar e tudo, a gente tinha que ser muito ágil, muito rápido. Eu, desde o início, trabalhei com câmera pequena, uma Pentax 35mm, para me dar agilidade. Eu me lembro que eu consegui um estágio na época da revista Manchete, e eles só usavam Rolleiflex, olhavam desconfiado, aqui você não pode trabalhar com uma imagem pequena. Eu falei, mas o Cartier-Bresson já usa a 35mm desde os anos 30, você agora vai
queria ainda manter uma 4x4, né? Enfim, para mim, pessoalmente, desde o início foi uma opção, uma câmera a mais leve possível, a que me desse justamente mais liberdade de ação. Só lembrando, né? O Rolleiflex, aquela câmera, um caixotinho que a gente põe no peito, olha para baixo. É um objeto, né? Que tem uma posição única, grande, com negativo grande, né? E por ter mais qualidade, entre aspas, tem muito menos mobilidade, né? Então, vamos dizer, a leveza, né, para mim sempre foi uma escolha muito importante, né? E vem daquela época da ditadura, é fotografar e sair correndo, para não dar bobeira e não ser descoberto, né? Então, essa agilidade depois eu ampliei para o cinema, porque eu trabalhei nos anos 60, inicialmente, até o final dos anos 70, para correspondentes das TVs estrangeiras, principalmente da televisão alemã. E era uma época extremamente conturbada na América Latina, porque as ditaduras foram surgindo uma a uma, Brasil, no Chile, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, e a gente acompanhou tudo isso. E aí eu era um repórter, eu trabalhava com uma câmera 16mm, que era o padrão da televisão na Alemanha, não existia o vídeo naquele tempo. Então era uma câmera 16mm com um gravador separado. Você falou Nagra, mas o Nagra era muito pesado para a gente. Existia um outro gravador muito parecido com o Nagra, chamado Uher, que era um gravador mesmo para reportagem, né? Ele talvez não tinha os recursos que o Nagra tinha, mas era bem mais leve e menorzinho. Então saía com o repórter com o microfone e o gravador Uher. Esse Uher passava por um fio para a câmera, porque o sincronismo era feito através, fisicamente mesmo, através de um fio que mais tarde surgiu o cristal, que permitiu a câmera e o gravador funcionarem independentemente, sem perder o sincronismo, mas inicialmente tinha que ter o cabo para não se perder o sincronismo. O sincronismo é quando a fala e a imagem têm que combinar, né? Porque a imagem não pode ser mais lenta e nem mais rápida que a fala. Hoje é uma coisa inimaginável para a gente, porque o som vem automaticamente junto com a imagem. Mas não era assim. Na TV, às vezes, quando dá uma pequena desincronia, a gente estranha, né? E daí a parte cega corre para sincronizar novamente. Mas é isso. E começaram a surgir as câmeras 16mm. Já tinha antes, mas extremamente leves e blimpadas de som. A gente chama blimpada porque as câmeras faziam muito barulho. E esse barulho interferia na reportagem, né? Você vai fazer uma reportagem, a câmera ali não dá. Então a câmera era blimpada, ela tinha vamos dizer, ela construída de tal maneira para minimizar ao máximo o barulho, e era muito leve também, né? Então isso te dava muita liberdade e rapidez no trabalho, porque o tripé, nesse tipo de trabalho que eu fazia na época, não tinha condições de fazer. Primeiro chamava muita atenção, né, você montar um tripé. E depois é o seguinte, você monta o tripé, você tem que ter uma previsão do que vai acontecer, né? Se de repente você monta um tripé aqui e a coisa acontece ali, vai carregar o tripé para lá, não dá, entende? Então na câmera, no ombro, você vai correndo e já está enquadrado ali, né? Então essa experiência jornalística, né, que eu fiz muitos anos, forjou meu estilo de fazer câmera. Então, quando eu comecei a fazer os primeiros filmes, inicialmente como câmera, para outros diretores, eu sempre procurei convencer o diretor, vamos fazer na mão, é mais rápido, é mais ágil. Eu comecei no cinema da Boca do Lixo, com Reichenbach, com João Batista, e esse pessoal da Boca do Lixo não tinha dinheiro nenhum, né? Eu falei, olha, é mais prático, mais rápido, mais barato, se realmente a gente fizer uma câmera na mão mais ágil. Eles acharam ótimo. Então eu transferi, vamos dizer, essa experiência de jornalismo para o cinema, tanto de ficção quanto o cinema documentário que eu faço até hoje. Eu nem carrego mais tripé, quer dizer, já não carregava tripé há muito tempo, né? Então aí saía para um filme e todo mundo dizia, ué, mas cadê o tripé? Eu falei, não uso tripé. A experiência também me deu uma mão muito firme, né? E eu preciso dessa liberdade para criar a imagem. Eu não posso ficar preso, entende? Apontado para uma coisa e de repente as coisas estão acontecendo ali, eu vou organicamente. E também tem um outro aspecto interessante.
eu filmava com Super 8, que era uma forma de eu fazer um registro pessoal para mim, porque eu trabalhava para as TVs estrangeiras em 16mm, esse material ia para as emissoras, era revelado lá, eu não via, não via nunca aquilo que eu filmava. Então, como eu filmava coisas muito interessantes que me interessavam pessoalmente, eu fazia como uma espécie de caderno de notas, eu levava a Super 8 e fazia esse registro. A Super 8 era muda, e ainda por cima é muito difícil editar a Super 8. É muito complicado, com durex, colar, aquilo, eu também não me interessava isso. Eu queria E aí eu comecei a editar na própria câmera. Eu comecei a filmar de tal maneira que eu não precisava da edição. Eu já filmava prevendo o produto final. Então essa coisa de você filmar editando te obriga a fazer o que a gente chama de plano sequência. Quer dizer, é um plano que caminha pela ação, em vez de você filma aqui, corta, filma aqui, corta, filma aqui, corta. Você faz isso numa sequência que chama-se plano sequência, né? Onde você pode também aproximar, afastar, né? Andar, ficar parado, enfim, te dá todos os movimentos sem você interromper a ação, sem você cortar a câmera. Isso dá como um resultado para o espectador, passa uma coisa muito mais verdadeira, porque não está cortado. Então, ele sente que aquilo foi feito, vamos dizer, naquele exato momento, que não houve uma manipulação. Claro que tudo é manipulado, né? Mas o plano sequência, ele é muito bonito, vamos dizer, com estilo cinematográfico, e no meu caso é também a minha forma de trabalhar. Agora, incorre em questões, né, plano sequência. O espaço cênico é tudo, né? Você pode apontar para qualquer lado, tem imprevistos, você não vai voltar, né? Então é uma outra cinematografia, né? É um outro filme que desenha daí. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tem uma coisa que é interessante para quem se interessa por plano sequência. Foi feito um primeiro longa-metragem, documentário, longa-metragem de 90 minutos, que é um plano só. Quem fez isso foi o Sukhorov, Alexander Sukhorov, um cineasta russo. Acho que ele fez uma coprodução com a televisão alemã. E foi no início quando se começou a usar vídeo no cinema. Então eram gravadores de 5 polegadas gigantescos, né? E ele conseguiu montar um equipamento que tivesse 90 minutos, uma fita de 90 minutos, não precisasse trocar a fita, né? E aí ele fez um filme chamado A Arca Russa, que se passa no Museu Hermitage, em São Petersburgo, onde ele percorre esse museu, quer dizer, praticamente 5 séculos da história da Rússia, né, que estão nessas salas dos museus, num único plano. É uma coisa magistral, porque você imagina assim, cada sala tem uma luz diferente, né? Ele conseguiu equalizar a luz em todas as salas que ele filmou. E ele ainda vai mais longe, ele começa no exterior, ele começa do lado de fora e mantém a mesma luz durante o filme todo e termina do lado de fora, né? Num plano sequência que é genial. Para mim, a maior aula de plano sequência é esse filme do Alexander Sukhorov. Esse caso é emblemático, né? Mas, quer dizer, está na chave do virtuosismo, né? Deve ter ensaiado, deve ter parado. Claro. E acabou, eles falaram, ufa! Porque até um minuto anterior pode dar algo de muito errado e o e ele só tinha o museu um fim de semana. Ele fez um ensaio antes, porque ele não podia ensaiar muito. Primeiro que eles não tinham recurso, não podiam fechar o museu esse tempo todo, né? E a outra, o câmera não aguenta. Sabe que é você ficar 90 minutos com aquelas câmeras de vídeo antigas, pesadíssimas, né? Você não pode repetir. Você fez os primeiros 90 minutos, não deu certo, faz de novo. É impossível fisicamente, entende? Então ele fez de uma vez só e funcionou. Mas é uma cinematografia também super admirável, que de certa maneira é o oposto da tua, no sentido que o teu é improviso. E tem corte e tal, não tem essa obrigatoriedade, né, um plano só. Mas tem uma atitude, né, de improviso, tem personagens que não são atores, que estão lá encostados, mas fazem parte, reagem. O Pereio vai lá e conversa com ele tem, né? Então, é a mesma ideia de um plano sequência, dessa verdade, esse pedaço de realidade, né, não cortado, né, com duas atitudes diferentes, né? O virtuosismo do Arca Russa e o improviso, né? As relações ricas, né? Entre um ator, uma atriz
atriz, mas sempre profissional, e personagens, né? O mesmo conceito, né, do plano que dura em duas atitudes diferentes. Isso vem também de uma questão, vamos dizer, de colocação. Normalmente, você coloca os atores e depois você coloca a câmera. Você faz a cena, né, estuda essa cena com os atores, e depois, bom, e agora? Como é que nós vamos filmar isso? A câmera vai aqui, vai ali, corta aqui. Eu faço, não uso isso, né? Eu deixo os personagens, sejam atores ou não atores, completamente à vontade, e eu coloco a câmera em função deles, e não eles em função da câmera, né? Então isso dá muito mais tranquilidade para as pessoas, principalmente para os não atores, eles se sentem mais à vontade do que vocês dizem, peraí, olha para cá, vai para cá que tem mais luz, não sei o quê. O cara está lá onde ele costuma estar, onde ele escolheu ficar, entende? E eu me viro com a câmera, né? Também você não entrega muito roteiro para eles, né? Você dá uma pista e deixa os atores interagirem. Mas não é assim tão solto, não, né? Quer dizer, isso tudo faz parte de um plano, de uma ideia, de um tema que você aborda, que você sabe que nesse lugar, com essas pessoas, dá para provocar essa conversa, né? Então essa conversa é provocada ali em função do pré-conhecimento que a gente tem, né? Então não é assim o acaso, né? É um acaso construído, né? Uhum. Mas isso também virou uma cinematografia muito recente, né? Que digamos que o cinema até tinha um texto que o ator decorava e dava o texto. Isso começou a ficar meio insatisfatório, meio durinho, e uma cinematografia mais recente, contemporânea, que se espalha para muitos e muitos diretores, né? Eles não dão exatamente o texto, dão a situação e colocam os atores para interagirem. Acho que, de certa maneira, essa tua proposta conversa com essa tendência mais contemporânea, né? Não tem um texto dado, não tem um lugar certo, olha para cá, olha para lá, né? Tem uma proposta de uma situação, como você falou, controlada, com limites, né? E uma soltura, né? Então é um meio termo de uma dramaturgia estabelecida e das coisas que acontecem. A gente fala um estilo híbrido, né? Na época que eu comecei a fazer isso não era comum, né? E hoje é muito comum, né? Você encontra muitos filmes dos últimos 20 anos, mais ou menos, que lidam com o docudrama, né? Essa parte improvisada, documental, e a parte construída, né? Misturando isso, né? Então isso hoje é muito corriqueiro na linguagem cinematográfica do cinema contemporâneo, né? Você foi precursor nisso, né? Ter a coragem... Eu não inventei, mas eu comecei a usar, né? Então, quem que te influenciou? Seja nessa câmera que anda, seja nessa cinematografia, quem foram os seus autores que... Bom, a inspiração maior é o Jean Rouch. Jean Rouch é um antropólogo francês que se tornou cineasta e que fazia registros antropológicos dos trabalhos dele. E aí ele começou a ver que ele saiu, vamos dizer, do espectro acadêmico e deixou, vamos dizer, os personagens dele, ele filmou principalmente na África, né? Deixou eles contarem as suas histórias e depois encenarem as suas histórias. E aí ele improvisava uma câmera para poder captar isso sem interferir, como antropólogo não pode interferir no objeto estudado, né? Então, para não interferir, ele fazia planos sequências e criava um registro, né, acompanhando aquilo que estava acontecendo no momento, que ele também não sabia exatamente para onde ia dar, né? Então, quando eu conheci, logo no início, quando me interessei por cinema, eu tive a sorte de conhecer o trabalho do Jean Rouch, e eu falei, não, puxa vida, isso eu gostaria de fazer. E alguns filmes dele nem som não tinham, né? Alguns não tinham nem som, né? Porque... Ele brincava dos atores, personagens, ir para o estúdio e fazer um playback brincando com a própria imagem, né? Ele foi muito livre, experimentou muito, né? Legal. E foi possível ele fazer isso, porque no momento que ele começou a trabalhar em cinema, surgiu as câmeras mais leves que trabalhavam com som direto, né? Então isso vamos dizer, surgiu junto, quer dizer, ele com essa câmera ele pôde fazer isso que ele quis fazer, que chama-se o cinema verdade, o cinema direct, né? Que ele foi o primeiro, vamos dizer, a levar isso consequentemente, né? Então, aqui nesse livro,
um livro do Carlos Alberto Matos, O Homem com a Câmera. Muito interessante, já tem alguns anos, né, de 2005, né? Mas é muito interessante, a gente sugere que vocês tenham contato. É dito que você também, um pouco nessa filosofia, evita o take 2. O que é o take 2? Né? O take 2 é, você faz uma cena, ficou bom, não ficou bom, grava de novo, take 2, claquete, tá bom, dá para melhorar, take 3, take 4, até ficar bom. Esse é o feijão com arroz do cinema. Né? E você diz que não curtia take 2. Você contou para nós agora, né? Tem uma questão de segurança, né? De que daqui a pouco chegavam controle, polícia, guardinha, exército, né? O que estão fazendo aí, né? E quando chegavam, já filmou, desculpei alguma coisa e tal. Então, a questão de segurança. Tem a questão de economia, né? Que a película era caríssima para nós brasileiros, para eles não era tanto assim, né? Era determinante no filme a quantidade de matéria bruta que você tinha. Então, tem que dar certo. Não tem muita sobra, não. Tem que filmar e mais ou menos dar certo. Mas, além disso, Jorge, acho que também tem isso que me interessa especialmente, né? Então, tudo bem, essa atitude guerrilheira, que também está viva, a gente incentiva nos alunos, não precisa pedir muita licença, vai lá e faz, depois, né? E economia deixou de ser uma questão, é tudo digital, mesmo nas últimas fitas já era barato, não era uma questão usar pouco material sensível, né? Ou fita magnética. Mas a questão da cinematografia, da filosofia disso, isso assim, permanece muito vivo, né? O que a gente está falando aqui, eu entendo que é uma compreensão minha, também não é só minha, certamente, é que um dos projetos do cinema, um dos muitos projetos, são vários projetos do cinema, mas um deles é se aproximar da vida como ela é. Né? E então, fazer isso no plano sequência nos dá essa sensação de vida, de pedaço de vida, de um fragmento da vida com não controle, take aqui, take lá, refaz, ficou bom, corrige cor, né? E fica tudo perfeito, que são os filmes, os blockbusters, né? Tudo de acordo com o planejamento. Esse outro filme é um pedaço de vida, é um filme, é uma cinematografia, é uma narrativa, mas é um pedaço de vida. Então, isso que eu acho que continua a nos desafiar. E também você falou, e a gente teve recentemente numa exposição que tinha um filme seu, aqueles de Brasília, que você anda revendo e um pouco mastigando isso, né, junto com a gente e tal, em que você monta na câmera, mas daí é uma montagem da câmera que não é tanto no plano sequência. Faz um take, a próxima agora no carro, depois faz eu chegando. Então você faz uma sequência e filma na sequência, e faz fusão, o corte seco, enfim, mas você filma na sequência. Então, assim, nós temos dois, mas não tem mais o montador. Né? É take 1, não tem take 2. Não dá para refazer. Mas essa questão do take tem um aspecto, para mim, que é o mais importante deles. Né? Tem todos esses que você citou, mas tem um que para mim é o mais importante. É o seguinte, a primeira vez é a vez mais espontânea, mais verdadeira. Quando você recria essa cena, principalmente para um não ator, ele vai tentar atuar, aí é falso. Então, para mim é o seguinte, ou sai de primeira ou não sai, desiste, faz outra coisa. Né? Mas repetir a cena quebra completamente a naturalidade da postura, né, das pessoas que estão sendo filmadas. Né? E, além do mais, também já sabe o que vai acontecer, o que vai ser dito, para onde vai levar, entende? Então, a surpresa, né, aquele desconhecido, aquele primeiro momento é que é o mais verdadeiro para mim, é que tem esse frescor que eu gosto de colocar nos meus filmes. Que legal. Quer dizer, a pessoa... o cinema se faz no entrechoque das coisas acontecendo e sendo filmado, né? Não no ensaio e repetição. Não, tudo bem, depende do tipo de cinema. Você vai fazer um filme de ficção, caríssimo, onde tem um roteiro pré-determinado, você não pode chegar e dizer para o ator improvisa aí, porque perde completamente, vamos dizer, a estrutura do filme. Mas no documentário, ou então no cinema híbrido, né, que inclui o documentário dentro da ficção, isso é válido, né? Quer dizer, quanto mais espontâneo,
mais verdadeiro. E você é espontâneo, o mais espontâneo é a primeira vez, a segunda vez acabou a espontaneidade, né? Tem uma linha de trabalho muito clara e tênue e arriscada também, né? Tem os riscos aí, né? Ah, sim, mas é um risco também calculado, porque claro que muitas coisas não vão dar certo. Então você tem que ter vamos dizer, um arquivo maior. É o seguinte, eu preciso 10 cenas para contar a minha história. Na realidade você tem que ter na tua cabeça 20, porque 10 não vão dar certo, né? E aí você vai fazendo. Eu também, assim, me arrisco, né, também, além da questão do ator, em especial o não profissional, a equipe também, falando para si mesma, é agora, vai, sai. Você falando, depois edita, depois monta, que virou um cacoete, né, a partir do vídeo, também do digital, virou um cacoete, depois faz, depois monta, e acaba filmando 30 horas para tirar meia hora, né? Então, esse agora tem que ser, a equipe se concentra, silêncio, o som, cinegrafista usa toda a sua atenção e entrega. Você falou uma coisa interessante da equipe, né? A equipe tem que ser extremamente, primeiro tem que ser mínima, né? Quanto mais pessoas você tem, um tropeça em cima do outro, isso atrapalha. Vai virar a câmera, tem um cara lá, entende? Então a equipe para mim é mínima, né? E a equipe tem que estar tão atenta quanto a câmera. Tem que saber exatamente para onde a câmera está apontando e no momento que ela começa a rodar, porque a câmera silenciosa, você não escuta ela. Então as pessoas que estão em volta não sabem se ela está ligada ou desligada, né? Mas a equipe tem que saber, o cara do som tem que saber, a câmera está correndo, então ele tem que posicionar o microfone, os outros têm que saber para não ficar em frente da câmera, né? Então a equipe tem que estar tão atenta quanto a câmera, no que está acontecendo, para a coisa funcionar, entende? Principalmente o som, né? Som tem outra coisa importante a ser dita. No documentário, mas em qualquer filme, mas principalmente no documentário, o som é mais importante que a imagem. Você pode ter, vamos dizer, uma ótima entrevista com uma imagem fantástica e o som está ruim, você vai jogar fora esse material que não tem jeito. Agora, você tem um som bom, uma imagem mais ou menos, aí dá para trabalhar na edição. Dá para cobrir, dá para... Enfim, a imagem você pode trabalhar. O som, uma vez que ele foi gravado de uma forma imperfeita, essa imperfeição é muito difícil de tirar, né? Então, para um documentarista, eu faço sempre assim o seguinte, eu deixo a pessoa entrevistada à vontade, que está sentado aqui, fica aqui, não precisa levantar, não precisa ir lá, não fazer nada. E depois é o seguinte, eu chamo o cara do som, que é uma pessoa com quem eu já trabalho há 30 anos, e ele vai se posicionar, ele que vai dizer onde que vai ficar o som. Aí eu preciso pôr o microfone aqui, eu preciso ficar aqui. Depois, em terceiro lugar, vem a câmera, que sou eu, né? Porque a prioridade absoluta é o som. Se o som não tiver, o cara do som não tiver na posição ideal para fazer o som, eu prefiro não filmar. Então eu ponho a câmera em terceiro lugar e me viro, entende, em volta. Cabendo nos limites do boom. Não, e entra também no boom. Tem vários filmes, o próprio Iracema, o microfone entra várias vezes. Não é problema para você? Nenhum. No documentário, né? Então, assim, acho que a gente vê, né, nessa cinematografia que a gente está se expondo a traçar, algumas diferenças com outras cinematografias, mas entre as quais essa do muito corte, né, muita edição, cada imagem é perfeita, é pensada, e as pessoas com funções muito definidas, cada um cuidando da sua área. Você, como o Jean Rouch, como outros profissionais, propõe essa equipe mínima, uma delimitação de atuação, né? E uma dose de risco, de improviso, que chega até o espectador, né? Que nos encanta. É claro que a gente não pode, vamos dizer, estabelecer um dogma, uma regra. Cinema tem que ser assim ou tem que ser assado. Eu acho que cada diretor, cada momento, né? Cada um escolhe a maneira mais apropriada dele contar a sua história. A gente tem que se perguntar primeiro o seguinte, o que é fazer cinema, né? Fazer cinema, tem uma vez um filme autobiográfico do Babenco, tem uma cena que me marcou muito. Ele estava ainda na Argentina, o Babenco é um cineasta argentino-brasileiro, né? Que começou na Argentina, depois veio para o Brasil.
Aí tinha uma pessoa que ele admirava muito lá na escola, que fazia cinema, aí ele perguntou para esse professor o que é fazer cinema, né? Aí ele diz o seguinte: fazer cinema é contar uma história. Então você tem que se perguntar, em primeiro lugar, que história que eu vou contar? Em função dessa história que você vai, que maneira eu vou contar essa história, entende? Então isso é um problema que tem que estar resolvido quando você vai chegar em campo para filmar, né? Qual é a história que você vai contar e como você vai contar essa história, né? Então você sabe perfeitamente qual é a tua liberdade ali, né? Em que campo que você está trabalhando. De lá para cá, né, Jorge, facilitou muito, né? A câmera, todo mundo tem uma ótima câmera no bolso, edição, todo mundo tem uma edição no próprio bolso, mas também no seu escritório. O que você acha que o momento atual conversa com essa tua experiência seminal, por assim dizer? Olha, eu acho que é uma ilusão achar que pelo fato de você ter um equipamento mais barato, que você pode filmar à vontade sem se preocupar com a quantidade de material que você está usando, isso não faz o filme, né? O filme está na tua cabeça, né? Então, eu que passei praticamente por todos os suportes, né? Do 35, do 16, do Umatic, do Vídeo 8, do Super 8, né? E atualmente estou com o telefone celular, a minha câmera é o celular, né? Então, isso é secundário. Tem que me perguntar o seguinte: o que eu estou contando, né? Então, não fez diferença para mim, se você olhar meus filmes, as câmeras que eu usei. Você vai ver que a imagem tem uma certa semelhança, né? Então, a técnica não faz o filme, né? Ela apenas muda. Eu acho até que complicou. Quando eu trabalhava com a câmera 16 e o gravador, era mais simples, né? Porque você filmava economicamente, na montagem você já chegava com o material praticamente montado ali, entende? E a finalização não tinha essa frescura toda, correção de luz e não sei o quê, e vamos trabalhar os ruídos. Não existia isso. Você montava, colava as imagens, colava a trilha sonora, estava pronto. Entendeu? E não fazia falta isso? Não fazia falta, né? Claro que você não vai voltar atrás, isso não faz sentido nenhum. Mas achar que, vamos dizer, o fato de você hoje ter um celular e que você pode editar no próprio celular, isso facilita. Não necessariamente. O que eu vejo é que muitas vezes essas decisões são transferidas, né? Ou para um profissional, ou mais para frente. Primeiro filme, depois você vê o que faz. Eu vejo em alunos, né, uma certa tendência por aí, né? Filma, depois a gente vê. A verdade é o seguinte: o filme é feito a partir do material que você registrou, né? Ele não acontece, ele não é inventado depois, né? Quer dizer, quando você vai editar o filme, você parte do material que está ali, entendeu? Então, vamos dizer, a tomada da cena, né, a feitura desse material, é que vai determinar o filme. E não é o equipamento, não é a quantidade, não é o fato de você filmar 10 horas a entrevista de uma pessoa que vai ser melhor do que aquele cara que vai entrevistar essa mesma pessoa em 30 minutos, entende? Bom, eu estou caminhando já para o nosso final da nossa conversa e ocorrem alguns temas, né? Entre eles, uma coisa que eu li no livro do Carlos Matos, e você falou também nessa direção recentemente, é uma coisa que me ocupa e me atrapalhou um pouquinho quando eu era jovem, né? Você falou que a câmera 35mm, quando você era fotógrafo, não era validada como uma câmera 6x6, negativo. Não, você fala no livro, tinha esse preconceito, não era profissional. não né? era profissional. No livro você fala que um filme de 16mm não poderia ocupar uma sala de cinema. Não era considerado profissional. Eu que comecei com VHS, com o que eu tinha em mãos, também não era respeitado porque não era profissional. E os meus primos mais velhos, que abriram espaço na produção independente, na televisão, narravam que a televisão não queria mostrar os filmes dele, que era o Matic, 3 tubos, porque não tinha qualidade suficiente. Então a gente vê um pouco esses mitos da qualidade, né, no fundo da corporação, né, segurando para que novas tendências não cheguem e não proliferem e talvez tirem o lugar profissional consagrado para uma outra pessoa, né? Isso que você falou é interessante, né? Porque havia essas castas, né?
Quer dizer, o cinema não entrava na televisão, né? Quem fazia televisão não fazia cinema, e quem fazia cinema não fazia televisão, eram coisas completamente separadas. Televisão era uma coisa de segunda categoria, né? Cinema era a primeira categoria, né? O cinema tinha que ser 35 milímetros para entrar nos festivais, 16 não entravam, né? Não tinha exibição em 16. O documentário sofria, além de tudo isso, um outro preconceito, o fato de ser documentário, né? Documentário não ia para o cinema, né? Documentário é coisa de televisão, né? Ou então para a escola, assim, né? E você vê hoje, né, o Oscar do ano passado, que é o Nomadland, né, que é um híbrido, né, e podia ter sido feito por um celular, por acaso não foi, mas tanto faz, entende? Então, ninguém pergunta mais hoje como é que você fez o filme, que câmera que você usou, entende? Isso não interessa, interessa o que você está vendo ali, né? E houve essa resistência, né? E foi sendo quebrada, não por nós, não temos esse poder. A própria sociedade falou, esse filme é bacana, que legal isso aqui, podemos ver, e acho que a própria opinião pública quebrou essa... Não estou preocupado se esse material tem X definição, o filme é legal, quero ver, quero assistir, né? Então a tecnologia e o próprio público, eu acho que arrebentou essas castas, como você falou, né? Hoje é mais livre, né? E assim como isso, os talentos, os jovens talentos, podem chegar mais rápido, não são segurados aqui e ali por falta de equipamento, falta de acesso. Mas a verdade é o seguinte, quem quis fazer sempre fez, não foi por falta de equipamento, entende? Eu não acho que uma pessoa deixou de fazer cinema ou porque não tinha dinheiro, não tinha equipamento, não sei no que. Quem quis fez, entende? E hoje que você praticamente tem tudo, quem não quer fazer também é porque não quis fazer, entendeu? Não tem desculpa, né? Na sua trajetória você teve muitos parceiros, né? Diretor, seja você foi diretor, mas também você foi fotógrafo, cinegrafista de muita gente. Pessoas que entenderam o seu método, que buscaram esse jeito de ser, como você falou, o João Batista. Como é que foi essa parceria, você, não como chefe de equipe, mas como fotógrafo? Olha, muito boa, né? Porque independentemente do estilo de fotógrafo que o diretor escolhe, tem que ter uma simbiose muito grande entre o câmera e o diretor, né? Porque o câmera é um intérprete do diretor, né? Então tem que ter uma compreensão, uma afinidade muito grande entre essas duas pessoas, né? E aí é uma questão de afinidade mesmo, né? No início eles não conheciam o meu estilo de trabalho porque eu não tinha feito nada antes nesse sentido, né? Mas as coisas foram se juntando, né? Inicialmente, vou dizer, era porque não tinha dinheiro, tinha que ser rápido, aquela coisa toda, né? Então, eu chamo o Jorge porque ele filma na mão, ele é rápido. Ele com uma lata de filme, ele faz um longa-metragem. Mas depois não, depois as coisas foram mais orgânicas, né? A comunidade enxergou nisso uma solução cinematográfica, não apenas uma necessidade, uma carência. Eu filmei com Antunes Filho, né? O Compasso de Espera, que é um filme mais sofisticado. Depois o filme do Capovilla, esqueci o nome do filme. Profeta da Fome. Profeta da Fome, né? Também você fala de diretores bons, gente bacana. Por exemplo, o Eduardo Corel, né? Que de alguma maneira não correspondeu à tua linguagem com o que eles esperavam de um cinegrafista, né? Nem sempre também dá certo essa química. Claro, porque é muito diferente, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar, de fazer. Então não pode ter... A regra não vale para todo mundo, vale para você, mas não necessariamente para o outro. Você fala também que... Você falou agora que cada um tem um filme, né? E você fala que a sua maneira de ver o filme é pela imagem. Então, eu fiquei curioso realmente, eu não sei como seria isso. Como é que o filme começa a ver? É locação? É interação de personagens, atores? Como é que é começar um filme pela imagem, pelo olhar de um câmera? Não é bem assim pela imagem, não. Ele começa pela história que eu vou contar, né? E depois eu procuro a imagem, né? Primeiro, todos os meus filmes têm personagens, estão ligados a pessoas, né? Então, a ideia surge a partir do conhecimento dessa pessoa, né?
Se essa pessoa existe realmente ou essa pessoa foi criada para esse papel, pode acontecer também, entende? Mas eu não construo um projeto de filme a partir da imagem. Até essa paisagem é muito bonita, vamos inventar uma história para essa paisagem. Não é assim que eu trabalho, né? Mas no filme da Antártica foi um pouquinho assim. Você tinha um desafio de filmar a Antártica, daí vamos procurar um personagem que traga... Vamos criar um personagem. Não, eu fui já com a ideia bem concreta do personagem, que é o menininho. É um casal de franceses que já tinha ido várias vezes para a Antártida, que tinha um filhinho que tinha 3 anos na época, chamado Igor. E eu conheci esse casal fazendo um Globo Repórter sobre famílias que moram em barcos. E eu achei eles muito interessantes, né? E eles falaram, olha, a gente está indo para a Antártida. Eu falei, puxa vida, vamos levar uma criancinha tão pequenininha para a Antártida, né? Eles me mostraram fotos do menininho brincando com pinguim, com foca. Eu falei, pô, está a história, né? Esse menininho com os bichos da Antártida. Então eu fui fazer o filme com a câmera em cima dele. A ideia era contar a história dele, né? Podia entrar o pai, podia entrar a mãe, podia entrar as pessoas. Sim, mas o personagem principal era ele. Eu fui já com essa ideia. Bacana. Bom, vamos tentar caminhar para o encerramento, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você queira comentar. Não, acho que... Né? Aconteceu. Eu só dizer o seguinte, o livro ele pode ser baixado em PDF chama-se O Homem com a Câmera, né? E imprensa oficial. Imprensa oficial. Do Carlos Alberto Matos. É. E também o Jorge trouxe aqui um livro como exemplo do seu trabalho, que, não sei se você concorda comigo, né? Mas qualquer foto que você veja é justamente foto de movimento. Então um pouco corrobora e um pouco vai contra aquela primeira frase que eu falei de que a fotografia estática tem uma dificuldade com o movimento. Não é o que você mostra no seu livro. Você tem a ousadia, todas as imagens têm algum tipo de movimento. Todas as imagens têm uma instabilidade na própria imagem, né? E é muito, muito, muito interessante isso. Muito legal. Tá bom. Tá bom, obrigado então. Preciso até agradecer aqui. Como você viu, aqui é take 1 também. Ótimo. E sem corte. Maravilha. Vamos lá. Então tá. Obrigado, viu? Obrigado a vocês.